estamos fazendo uma série de lives, justamente todas estão voltadas para a questão da aromaterapia e da prosperidade. De que forma a aromaterapia, por meio do uso dos óleos essenciais, pode nos auxiliar para termos um estilo de vida cada vez mais próspero, cada vez mais abundante, não é? E nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, só para deixar claro, né, há um projeto, né, tem um projeto sendo desenvolvido sobre aromaterapia para prosperidade. E é muito legal ter vocês todos participando aqui, porque é justamente o início desse projeto. Embora a minha trajetória com a aromaterapia já tenha sido há alguns anos, né, desde 1998, esse projeto ele é interessante porque ele traz a união, a junção de duas áreas para que a gente possa trabalhar desta forma, com esses dois elementos, e assim ter esse estilo de vida cada vez mais próspero. Como a gente fala, a partir do momento que a gente começa a usar os óleos essenciais e trabalhar com a aromaterapia, ela deixa de ser uma simples prática e passa a se tornar exatamente um estilo de vida. E por que esse estilo de vida, ele é condizente com essa questão da abundância e com essa questão da prosperidade? Olha só que interessante. Óleos essenciais são extraídos de fontes botânicas da natureza. Então, são extraídos de plantas, de diversas partes das plantas, flores, frutos, folhas, raízes, caules, e todo esse material é fornecido pela natureza. Uma das principais leis da natureza é a abundância. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós fazemos parte dessa natureza. Portanto, prosperar não só é uma lei da natureza, como também é um direito nosso, um direito adquirido por fazermos parte desse contexto. E é interessante observar que o universo em si, ele é extremamente, abundantemente rico. Há mais do que o suficiente para que todos possam desfrutar. O interessante é como essa balança pode ser equilibrada para que, de fato, esse direito possa valer, possa acontecer e todos, absolutamente todos os seres, sem nenhuma exceção, tenham essa condição de poder prosperar e ter esse estilo de vida cada vez mais próspero. O interessante é que nós estamos aqui, né, em plena segunda-feira, 8h20 da noite, e estamos aqui conversando sobre prosperidade. Embora este programa ele tenha, sim, um método estruturado para nos ajudar a desenvolver essa questão da prosperidade plena, há algo que é muito importante deixar bem claro aqui para vocês em relação ao programa. Não só o método tem essa facilidade para poder auxiliar esse caminho, como o principal preceito para que isso possa acontecer, ele já está acontecendo neste momento, não é? O fato de vocês estarem aqui, o fato de vocês estarem assistindo, o fato de vocês estarem procurando, né, elementos e até mesmo um momento de reflexão para poder trabalhar essas questões. Como é que eu posso desenvolver a prosperidade na minha vida, um estilo de vida próspero e auxiliado pela questão dos óleos essenciais. O primeiro passo é a deliberação. Então, se você está aqui, nesse momento, então você tem essa vontade. Pronto, o primeiro passo já foi dado. Essa é a parte mais importante. O restante são todos uma questão de métodos e trabalhos e pensamentos e exercícios e interação em grupo, junto com a comunidade, para que a gente possa colocar isso cada vez mais em prática, colocar isso cada vez mais para o nosso nível físico. Mas a parte principal vocês já trouxeram, essa deliberação. Então, por isso, eu já sou muito grata a vocês. Como eu disse, é uma sequência que nós estamos fazendo. Começamos com o nível físico. E aí eu já apresentei para vocês os nossos mascotes, mas eu vou trazer de novo só para a gente fazer essa pequena revisão, não é? Nós começamos com o nosso nível físico e a manifestação da prosperidade no nível físico perpassa justamente pela maneira como nós cuidamos da nossa primeira casa, então é o nosso corpo,
o nosso nível de saúde é um índice de prosperidade. Como nós cuidamos da casa que nos abriga, então o ambiente onde nós estamos inserindo, do qual a gente convive e interage todos os dias, a saúde desse ambiente, e também perpassa pelas questões dos bens materiais e recursos financeiros. Então, tudo isso é manifestação da prosperidade no nível físico, no elemento terra. Depois da nossa conversa sobre a terra, nós tivemos aqui o nosso bate-papo sobre o nível mental, o elemento ar. Ar está relacionado com a questão mental, que responde pela nossa capacidade cognitiva, a nossa criatividade, os nossos pensamentos e as nossas crenças, os nossos padrões de crenças. Inclusive, hoje a gente vai ver dois para poder conversar como é que a gente pode trabalhar essa questão de alterar esses padrões. Aquilo que eu penso, a maneira como eu penso, será refletido no ambiente aonde eu estou inserido. Não só no meu ambiente externo, então na casa, mas inclusive no nosso corpo, nessa nossa morada. Então, a questão mental, ela é fundamental para a prosperidade. A prosperidade é um padrão de consciência. É muito interessante, nós comentamos isso, né, que para muitas pessoas prosperidade está relacionado única e exclusivamente com dinheiro e bens materiais. Também, tá aqui, ó, a nossa terra, não é? É sim, bens materiais, recursos financeiros, isto é prosperidade, mas é um nível físico, é o elemento terra. Além disso, só isso não nos traz a prosperidade plena. Para a prosperidade plena, precisamos também de prosperar no nível mental. Como é que isso é possível? Através das nossas crenças, padrões de pensamentos que são positivos. Depois a gente foi para as nossas emoções. O nível emocional, que está representado pela água, o elemento água, por essa nossa gotinha, né? E o nível emocional vai responder pelas nossas emoções e também pelos nossos sentimentos. As emoções e os sentimentos são um reflexo dos nossos pensamentos. Então, aquilo que nós pensamos vai gerar sentimentos em nós. E esses sentimentos vão ser demonstrados. E no nível emocional, nós vimos o quanto as pessoas reagem de acordo com as nossas emoções e o quanto essas emoções também interferem nos padrões de pensamento, na nossa questão física, portanto, na manifestação da prosperidade. Quando é que nós estamos prosperando emocionalmente? Quando nós conseguimos identificar e lidar com as nossas emoções. E eu já vou dar um exemplo como é que isso atua nos 4 níveis. E finalmente hoje, não é? Hoje de quem é que nós vamos falar? Do nível espiritual, né? Esse aqui, o nível espiritual representado pelo elemento fogo. Então esse daqui é a representação, né? O elemento fogo responde pelo nível espiritual. E o nível espiritual, ele está associado com 3 pontos extremamente importantes. O primeiro é a motivação, o segundo é a intencionalidade e o terceiro, a gratidão. E nós vamos falar de cada um desses elementos hoje. Então veja só que interessante. No nível físico, nós vamos trabalhar o nosso corpo. A questão da cura, de um corpo saudável e de aquisição dos recursos financeiros. Para que eu cuide do meu corpo, para que eu cuide da minha casa, para que eu adquira bens financeiros, bens imateriais e recursos financeiros no nível físico. Para que eu tenha um padrão de crenças e eu possa cada vez mais, a cada dia, buscar padrões que sejam positivos e que estejam alinhados com essa busca e manutenção da prosperidade, para que isso aconteça. E para que eu tenha disposição para lidar com as minhas emoções, trabalhar essas emoções e aprender a cada dia a fazer com que essas emoções trabalhem a nosso favor, nos ajude nessa jornada. Para que tudo isso aconteça, eu preciso de uma motivação. Quem é que traz essa motivação para que a gente possa continuar prosperando e buscar um estilo de vida cada vez mais abundante? A nossa motivação.
a nossa intencionalidade. Qual é a minha intenção? Ao cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa, buscar recursos financeiros, lidar com as minhas emoções, buscar padrões de crenças que sejam positivos e que colaborem com o nosso estilo de vida. Como é que eu faço tudo isso? Através do nível espiritual. Por isso que ele é muito importante e ele faz esse alinhavo, né, com todos os outros. Ele vai me trazer a motivação. Qual é o propósito da minha alma? O que é que a minha alma efetivamente deseja? É muito interessante porque essa motivação, como a própria palavra já diz, é o nosso motivo para a ação. Então eu vou desenvolver todas essas ações nesses 3 níveis, físico, mental e emocional, porque eu tenho uma motivação. Eu tenho um motivo para agir. E em relação a essa questão das ações, dentro também do nível espiritual, eu quero trazer aqui para vocês, são vários elementos, nós poderíamos buscar assim, vários exemplos, inclusive em 2018 nós tivemos o lançamento do livro Aromaterapia, o Diário Aromático com os óleos essenciais das Escrituras Sagradas. Foi um trabalho que eu acabei desenvolvendo de pesquisa do uso dos óleos essenciais nos tempos bíblicos e até mesmo antes disso, relacionado com as escrituras sagradas, como os Vedas, os sânscritos e todos esses trabalhos que foram desenvolvidos com cunho religioso. E aí é muito interessante observar essa ligação intrínseca, né, do aroma, desse bem-estar, através do incenso, através dos óleos de unção, onde eram utilizados os óleos essenciais. De alguma forma sempre havia esse fator, né, aromático envolvido com essas celebrações religiosas. Então, eu teria vários exemplos para a gente poder abordar aqui ao longo dessa nossa jornada. Eu vou trazendo alguns exemplos para vocês, mas hoje eu queria trazer um bem simples, né, que a gente conhece, que é um preceito dado a nós por São Francisco de Assis. Na oração de São Francisco de Assis, ele comenta, né, ele pede, mestre, né, fazei com que eu procure mais, quer dizer, que eu faça mais, que eu doe mais, né? Então, fazer com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Por quê? Porque é doando, compartilhando que se recebe. E aqui nós vamos ter uma outra premissa muito importante para o desenvolvimento de uma questão de um estilo de vida próspero. A doação. É interessante isso, né? Parece contraditório, mas não. Quanto mais você doa, mais você recebe. Mais você está disposto ao universo a poder receber. Então, é uma questão, é um contraponto. E o interessante, né? Conversamos sobre isso anteriormente, mas eu vou resgatar aqui. Lembra que nós estamos em movimento. Nós fomos feitos para a ação, para o nosso agir. No momento em que você está doando, no momento em que você está, como disse São Francisco, consolando, amando, compreendendo, você está em movimento, né? Não há estagnação. A prosperidade é movimento. Então, por que a partir do momento que eu dou, eu recebo? Porque eu estou em ação, eu estou entrando dentro do fluxo de doar e receber, não é? Então, olha aqui esse comentário. Essa oração é uma das mais lindas que conheço. Me acompanha desde criança. Exatamente, não é? Ela é linda porque ela nos ensina, ela vai dizendo exatamente o que é que eu preciso fazer. Ele vai dizendo e pontuando exatamente o que é que você precisa fazer, né? A doação, o compartilhamento, e isso andam de mãos dadas, por isso que traz a prosperidade, exatamente. E aí eu quero até trazer um exemplo aqui para vocês. Geralmente, às vezes, as famílias se reúnem, não é? Quando tem alguma celebração. Tivemos o Dia das Mães, mas aí tem o Dia dos Pais, tem Natal, tem Páscoa, tem alguém da família que faz aniversário. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é interessante que quando a gente vai na casa de alguém e a gente participa da celebração, que por si só, né, celebrar já é um momento próspero, quando há o encerramento, geralmente você sai da casa, né? E às vezes nem precisa necessariamente ser uma festa, mas aí você sai da casa com alguma coisa. Já aconteceu isso com vocês? Você leva um pedaço de bolo, um pão, alguma torta, um doce, né, que foi feito para aquele momento. E olha só que interessante. Aquilo foi feito, deixou todos saciados,
e ainda sobrou o suficiente para poder compartilhar, para poder doar mais, né? Então você acaba trazendo para sua casa. Isto é um sinal de prosperidade. Você tem, você usufrui e você ainda compartilha porque você tem mais do que é o suficiente para você. E isso te permite compartilhar. Isso também, né, é uma questão de prosperidade. E às vezes acontece ao contrário, né? Às vezes não é a gente que leva. Às vezes as pessoas vêm na nossa casa e a gente também doa, né? De vez em quando a gente não faz isso. Olha, leva um pouco disso, leva esse, leva outro, né? Leva alguma coisa, porque a ideia do compartilhar, isso faz parte de quem nós somos. Há uma alegria, e lembra que a alegria a gente comentou sobre o nível emocional, né? A alegria genuína anda de mãos dadas, anda de mãos dadas com a prosperidade, porque a alegria é esse sentimento, né, de satisfação, a satisfação de você poder compartilhar aquilo que você tem com outra pessoa. Por isso, novamente, repito aqui, né, a frase de oração. É dando, doando, compartilhando que se recebe. Então, quanto mais a gente doa, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Para hoje eu trouxe um exemplo para vocês, interessante, de um amigo. Quando eu mudei para a casa onde eu moro hoje, e esse amigo veio me visitar pela primeira vez, foi bem interessante, porque ele me trouxe um pacote de açúcar, um pacote de farinha de trigo e 1 litro de azeite. E aí ele me explicou, né, o porquê que ele estava trazendo aquilo. Eu só não vou lembrar exatamente agora o nome do país, então eu não vou arriscar dizer o nome para não cometer aqui nenhum erro, mas eu me lembro que era do leste europeu. Esse é um costume do leste europeu. Quando você vai à casa de uma pessoa pela primeira vez, esses 3 itens são levados. Por quê? Porque através desses 3 itens, então é uma forma material, física, palpável, de você expressar os seus desejos para aquela pessoa. O açúcar, ele representa para que você está desejando para que aquela casa e as pessoas que ali habitam tenham sempre doçura em suas vidas, alegria. O azeite representa a flexibilidade. Por mais que haja discussões, por mais que haja desentendimentos, que sempre prevaleça a flexibilidade para que um ponto em comum possa ser encontrado. E a farinha de trigo representa justamente a prosperidade, porque através da farinha do trigo você faz pão, você faz massa. Então ali está a representação do seu desejo para que nunca falte o alimento naquela casa. Eu achei isso tão de uma poesia e de algo tão forte por estar ali representado que eu comecei a fazer isso. Então, quando eu ia visitar alguém pela primeira vez na casa, eu levava o açúcar, um pacote de açúcar, um de farinha de trigo e um de azeite. Aí é interessante, né? Porque a pessoa vê você chegando com aquilo e não entende muito bem, né? Por que você trouxe isso? Mas no momento em que você explica, e aí é que está 2 pontos importantes dessa questão. A primeira, no momento em que você explica, você verbaliza o seu desejo. Vemos aqui, ó, do nosso chakra laríngeo. Então, do que é que nós estamos falando? Nós estamos decretando que esta casa tenha doçura, tenha flexibilidade, tenha fartura de alimento, não é? E a partir do momento que você entrega isto para a pessoa e ela, né, pega o litro de azeite, o pacote de açúcar, de farinha de trigo, enfim, é como se ela pegasse na mão o seu desejo, a sua intenção. E aí foi interessante que eu acabei fazendo isso e algumas pessoas das casas da qual eu fui visitar e fiz isso também começaram a fazer. Olha que interessante essa questão da prosperidade, né? Mas foi bem pontual uma vez que uma pessoa me ligou e falou, olha, eu estou indo visitar, eu queria levar, mas agora eu estou indo visitar uma pessoa e ela tem diabetes, eu acho que não ficaria bom levar o açúcar. O que eu faço, né? Falei, gente, sem problema nenhum, você pode simplesmente levar um pacotinho de adoçante, né? Ah, mas essa pessoa, ela não come farinha de trigo, ela tem questões em relação com trigo, celíaco, tudo bem, leva um pacote de farinha de coco, um pacote de farinha de amêndoas. Ah, mas essa pessoa não gosta de usar azeite, só cozinha com óleo de coco, leva um vidro de óleo de coco. Olha só que interessante, o importante aqui é o terceiro item do qual nós estamos
conversando hoje do nível espiritual, o terceiro item relacionado ao nível espiritual, que é, o segundo item relacionado ao nível espiritual, que é a intencionalidade. O que está por trás dessa ação? A minha intenção. Intencionalmente, eu desejo, eu quero, eu espero que esta pessoa possa prosperar, ela sempre tem alimentos, uma farinha, que haja flexibilidade entre os moradores dessa casa, um óleo, o azeite ou óleo de coco, e que ela tenha doçura. Então você pode levar um pacote de açúcar, ou o potinho de stevia, ou um doce feito sem açúcar, não importa. Né? O importante é que a intenção esteja presente nessa ação. A intencionalidade é que conversa diretamente e faz essa ponte do nosso nível espiritual com essa questão da prosperidade. Há uma intenção. Lembra que nós conversamos no nível físico, né? Eu gostaria de ter muito dinheiro, mas para que o dinheiro? Ele tem que ter uma finalidade, ele só é um meio. Então, tudo isso que nós vamos desenvolver é o cuidar da casa, o cuidar da saúde, o cuidar da minha comunidade, adquirir bens e recursos materiais e financeiros, trabalhar as emoções, buscar padrão de consciência. Há uma intencionalidade. Qual é a minha intenção? Prosperar, ser um ser humano melhor. É interessante porque o propósito, ele está relacionado diretamente à nossa alma. E o propósito, esse nós já sabemos. Qual é a nossa função? Por que estamos aqui? Estamos aqui para servir. Esse é o propósito, essa é a nossa missão. Todos estamos aqui para servir a nós, aos outros, a nossa comunidade, o nosso país, o nosso planeta. O seu estilo de vida, sendo cada vez mais sustentável, ele está cada vez mais respeitando o planeta, o ambiente onde você está inserido. Então, qual é a nossa finalidade? Servir e nos tornarmos seres humanos cada vez melhor. Sempre é possível melhorar. Como é que nós vamos servir? Através dos nossos dons, através dos nossos talentos. Dons e talentos são os desejos que a nossa alma expressa. Então, se você sabe cantar, desenhar, cozinhar, se você sabe fazer geleias, olha que lindo, a Maia Geleias está aqui. Boa noite, Verônica, tudo bem? Né? Se você é uma pessoa que tem o dom da pesquisa, da leitura, de ensinar, se você é uma pessoa que sabe limpar muito bem uma casa, se você sabe consertar as coisas, tudo isto é um dom. Durante algum tempo, e um talento, né? Durante algum tempo, as pessoas acreditavam que dons e talentos cabiam dentro de uma caixinha. Então, o que era um dom e um talento? Se você soubesse ou cantar, ou dançar, ou desenhar, algo que você tivesse que aprender a desenvolver por meio de um estudo ou de um ensino. Isto também, podemos desenvolver nossos dons dessa forma, mas eles também nascem conosco e são natos. Né? Qual é o dom? E uma coisa muito importante, eu não preciso ter um dom só, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10. Nós podemos ser multitalentosos. A maioria das pessoas, de fato, são, né? As pessoas são multipotenciais, multitalentosas. Mas, voltando no nosso nível mental, às vezes por um padrão de crença ou de pensamento, a gente acaba encolhendo, fechando e cabendo dentro de uma caixinha. Será? Não é? E no meio de todos esses dons, você pode servir aos outros, à comunidade onde você está inserido, utilizando todos eles ou se especializando em um ou dois. É uma questão de escolha. Mas esse é o nosso propósito, colocar o nosso dom a serviço do servir. Aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho a habilidade, vai estar a serviço simplesmente dessa ação do servir. Por isso que é muito importante a gente saber, né, genuinamente, o que é que deixa a nossa alma feliz, o que é que realmente a gente deseja. E nós conversamos sobre isso no nível emocional, né? Mas a gente vai retomar isso depois nas próximas lives também. Eu queria só dar um outro exemplo aqui, dessa questão da intencionalidade, né? O quanto é importante trabalharmos o seu servir, ele passa por essa intenção também, né? Colocar os seus dons a serviço, há uma intenção, a intenção de contribuir com o outro,
de melhorar a vida do outro, de ajudar com que o outro possa prosperar, estar bem de saúde, encontrar a cura, né, se for o caso, para algum problema, enfim, poder partilhar esses dons sempre em prol da melhoria, tanto nossa quanto do outro. Quando isto acontece, quando nós estamos a serviço, nós também trabalhamos na outra ponta, ou seja, eu sirvo e eu recebo serviços. O dom dos outros também conversa, dialoga com o meu estilo de vida. E é nessa troca, nessa interação, que nós temos a oportunidade de florescer o terceiro item relacionado ao nível espiritual, que é a gratidão. Então, o que é a gratidão? Nada mais é do que o reconhecimento, e a gratidão ela está intrinsecamente ligada com a prosperidade. A gratidão é o reconhecimento de alguém que nos trouxe um benefício, por meio de uma ação, de um auxílio, de um favor, de um serviço que foi prestado. E às vezes, no sentido até mais amplo, essa gratidão não necessariamente é só em relação a uma pessoa, mas pode ser em relação a um evento, a um acontecimento, que não seja exatamente uma pessoa responsável, mas algo que nós vamos entender como se fosse uma dádiva, algo que a vida nos proporcionou. A gratidão é um sentimento, você se sente grato. É possível ensinar a gratidão por meio do exemplo. Eu posso ensinar uma criança, um adulto, um aluno, enfim, a agradecer. Eu posso ensinar ele a dizer obrigado. Quando essa pessoa diz obrigado, né, ela está agradecendo, é uma questão de educação. Educação nós conseguimos ensinar. A gratidão é um sentimento. A gente não ensina esse sentimento. Esse sentimento é algo que brota, a pessoa sente, é um estado de graça. Você fica tão feliz, é uma emoção tão forte, tão intensa, que você, por ter recebido algo de alguém, né, do qual você precisava, ou do qual veio num momento em que às vezes você nem esperava, mas traz uma alegria para você, isso nos coloca no estado de graça. Ao entrarmos nesse estado de graça, nós nos sentimos gratos a essa pessoa, ou a essa situação, a esse evento que proporcionou isso. Trazendo um exemplo prático, imaginem vocês o seguinte, é um aniversário. No aniversário, o aniversariante geralmente ganha presente. Ok. A ação é a mesma. Aniversariantes vão ganhar presentes. Eu posso ter aniversariantes que se sintam gratos, gratidão de verdade, e eu posso ter aniversariantes que agradeçam e digam obrigado, não é? Qual é a grande diferença entre um e entre outro? Olha que interessante essa ação, como ela perpassa pelos nossos 4 níveis. Uma ação bem simples, não é? Mas aqui a gente vai envolver os 4 níveis. No nível físico, você ganhou um presente, é algo material. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Ganhei esta xícara, é um presente. É algo material, é físico, elemento terra. Quando eu ganho esse presente, eu vou pensar algo a respeito desse presente, nível mental. Nossa, que xícara linda, adorei. Nossa, mas essa xícara é muito grande, né? É para eu nadar aqui dentro? Eu vou pensar alguma coisa, nível mental. Este pensamento vai gerar uma emoção, né? O nosso nível emocional. Nossa, que xícara linda. Adorei. É uma emoção. Ou eu vou olhar. Nossa, mas isso aqui é muito laranja, né? Que cor assim, berrante. Nossa, mas é esquisito aqui para segurar o cabo. Ah, legal. Vai gerar uma emoção. Esta emoção, este pensamento, pode estar alinhado ao nosso propósito ou não. Nesse sentido. E aí o propósito é quem? O nosso nível espiritual, o nosso elemento fogo, né? Essa nossa motivação, essa nossa chama interna, né? Olha lá o nível fogo. Isso pode acender essa minha chama interna ou apagar. Mas na verdade não é o presente, é o que eu pensei em relação a isso. Então aqui nós vamos ter 3 ações. Olha que interessante. Eu posso ganhar o presente e não gostar do presente. Aí vai ser meio difícil, né? A pessoa fica grata e vai emanar uma vibração. Por uma questão de educação, a gente vai agradecer, vai dizer muito obrigado.
eu agradeci, isso não quer dizer que eu sou grata, não é? Ou eu posso ganhar esse presente e eu gostei muito desse presente, eu adorei, era exatamente isso que eu queria. Aí ficou fácil ficar grato, né? Vai ficar fácil porque está alinhado com aquilo que você esperava, são as nossas expectativas. Agora, há um terceiro que é totalmente favorável ao que a gente chama da expressão da prosperidade plena. Posso ganhar e não gostar, posso ganhar e gostar. E eu posso ganhar, independente do presente, ser absolutamente grato, não pelo presente, mas pelo fato da pessoa, seja lá o que ela faz, ter parado um tempo na vida dela para poder fazer algo para mim. Antigamente, olha uma crença limitante, né? Tempo é dinheiro. Todo mundo sempre... Isso era um mantra, as pessoas repetiam, né? Não, porque tempo é dinheiro, tempo para dizer que tempo é importante. Tempo não é dinheiro. Tempo, há muito tempo, já é muito mais importante do que dinheiro. Dinheiro você perdeu, você recupera. Trabalha, investe. Tempo perdido não dá para recuperar. Você pode fazer outra coisa com o seu tempo daqui para frente, mas o tempo que você perdeu, você não recupera. Só por isso, o tempo já é muito mais importante do que dinheiro. Alguém dedicar um tempo da sua vida para poder fazer algo para você, isto é um verdadeiro presente. A partir dessa premissa, não tem presente que não seja especial, porque especial é essa dedicação. E aí, se a camisa não serviu, se a cor você não gostou, amigo, troca, doa, põe de novo em movimento, né? Retribui esse tempo. O importante é o tempo que que essa pessoa dedicou para você. Ser grato a isso. Puxa, essa pessoa fez isso por mim. Aí a gente consegue entender por que é que a gente pode continuar sendo grato por aquela tia que todo Natal dá meia, por aquela tia que toda vez que você faz aniversário ela te dá livro, ela só sabe dar livro de presente, mais nada, não é? Por quê? É o que ela gosta, né? Ou é o hábito dela, né? As meias de Natal, os livros de aniversário, você sabe o que você vai receber, ok, mas ela vai tirar aquele tempo para dedicar isso para você. Então, ser grato a esse movimento. Tempo, hoje, é sem a menor sombra de dúvida, o nosso bem mais valioso. Então, você quer dar um presente para alguém, basta você ir lá e dizer assim, oi, eu vim passar um tempo aqui com você, vamos conversar, vamos comer um bolo, vamos tomar um café? E ainda mais com essa pandemia, que as pessoas foram obrigadas, né, a se afastar. Tempo é o que a gente tem de mais precioso, não é? A Mãos de Maga escreveu assim, nossos impostores secretos, e isso nos sabotam, exatamente, os nossos padrões de pensamento, né? Eles nos sabotam. E aí você fica frustrado, porque de repente você não ganhou o presente que você queria. Então, quando a gente é pequeno, e essa é uma atitude que é infantil, e tudo bem, a criança faz isso, né? Agora, quando você adquire uma postura adulta em relação aos bens de onde você está inserido, à situação, a gente começa a perceber isso, né? Quer dizer, você ganha aquilo que você realmente gostaria, nossa, que ótimo. E se foi algo que não foi, veio junto a questão desse tempo. E é isso que a gente precisa valorizar. Ainda com essa questão, né, passando por esse aspecto, assim, nesse sentido, todos os presentes são especiais e que bom que eles existem. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês que é bem interessante também, né? As pessoas têm os seus pets, então seus gatinhos, seus cachorrinhos, os seus peludinhos, os seus peninhas, né? Os seus de escama. E é muito bacana porque há toda essa questão do amor envolvido, geralmente a pessoa que tem um pet ama esse pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, e ele também faz parte, né? Permite que você demonstre o seu amor, o seu carinho. Você é muito grato pelo fato dele estar lá e te fazer companhia, deixar o seu dia mais alegre, que você possa compartilhar esse amor, que possa ser desenvolvido em você essa questão do amor, não é? Porém, tem um detalhe. Além de tudo isso, né, há mais um motivo para que a gente possa ser grato pelos nossos pets. Olha que interessante. Eles nos trazem justamente a oportunidade de cada vez mais expressarmos a nossa prosperidade. Eu não sei, algumas pessoas que estão acompanhando, né, pelo Facebook e pelo
YouTube. Aqui no Instagram não é possível compartilhar a tela nesse momento, mas fiquem tranquilos porque amanhã já vai subir um post e vocês vão poder a foto do qual estou me referindo, né? Mas aqui eu compartilhei aqui pelo Facebook e pelo YouTube uma foto do Jimmy, que é o nosso cão de estimação, onde ele está sentado no sofá com uma carinha assim, que eu vou dizer para vocês. Dá para perceber o quanto ele está realmente preocupado, né? Será que eu vou comer? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Enfim, eles não se preocupam com isso, né? Por que não? Porque sabe que tem alguém que cuida. É interessante quando a gente para e reflete que, para ele, você faz o papel da chamada divina providência. Você providencia o abrigo, o alimento, o tratamento que seja necessário. Então, na verdade, além de ele trazer todos esses benefícios que a gente já sabe, ele ainda permite que você expresse a sua prosperidade. Em que sentido? Você tem para você, e além de ter para você o suficiente, você tem a mais e compartilha, né? Você compartilha através da doação do alimento, do cuidado, do carinho. Isso é com seu pet, isso é com a sua planta, né? Quando você compra o adubo, aquilo que é necessário. Então, isso é uma manifestação de prosperidade. É que às vezes as pessoas não se atentam para esse detalhe, né? E eu estava conversando com o professor Stamato na terça-feira passada e eu achei tão interessante que ele comentou isso, né? Ele falou, olha, aqui nós temos a Linda, né? Um animal maravilhoso, um cachorro de porte grande, lindíssimo. Eu falei, aqui a gente coloca água para ela beber. Ela não só bebe água, como também vem os passarinhos e tomam um banho. E aí nós brincamos e conversamos justamente sobre isso, o quanto essa prosperidade ela vai expandindo, né? Quer dizer, você faz para um, esse faz para o outro e assim por diante, e quando você vê, tem uma fila enorme, né? A gente perde a noção de quantos são beneficiados por uma simples ação. Então, os nossos pets, os nossos animais, inclusive os filhos, permitem que a gente possa expressar a nossa prosperidade e permite que nós colocamos em prática o terceiro aspecto do Tratado da Gratidão, o Tratado da Gratidão escrito por São Tomás de Aquino. Santo Agostinho é para um outro exemplo. São Tomás de Aquino, ele descreve 3 níveis da gratidão. O primeiro é essa questão do reconhecimento. Então, alguém fez algo que me trouxe um benefício e eu sou grato por isso. O segundo é esse sentimento, é o estado de graça do qual você se sente por ter recebido esse benefício, um favor, enfim, de alguém ou de um evento ou acontecimento. E o terceiro aspecto da gratidão, segundo São Tomás de Aquino, é justamente essa expansão, é a retribuição. É quando você retribui a graça recebida sem nenhuma obrigação, sem nenhum interesse, simplesmente para que outras pessoas, para que outras criaturas possam experienciar o mesmo estado de graça que você. Então, na verdade, assim, por que nós fazemos isso pelos nossos pets, pelas nossas plantinhas, pelos nossos filhos? Única e exclusivamente por amor. Você não espera que eles façam ou retribuam alguma coisa de alguma forma. Não. O simples fato de você poder retribuir essa graça recebida é a oportunidade de você poder compartilhar a sua prosperidade com todos ao seu redor, né? Todos os seres, os animais, as plantas, outras pessoas. E aí é o interessante, né? Porque, por exemplo, no caso dos filhos, eles também precisam ser providos quando são pequenos. E depois eles se desenvolvem. E aí cada um toma o seu rumo. Você fala, por que eu, de repente, não posso continuar provendo sempre, né? Nossa, eu tenho certeza que existem mães e pais que adorariam fazer isso, né? Mas por que isto não é possível? Porque, da mesma maneira que nós atingimos o terceiro nível do Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino, a ideia é que outras pessoas também possam fazer isso. E como nós vimos, a gratidão é um sentimento. Eu não ensino. Eu posso ensinar educação, a dizer obrigado, mas a gratidão é um sentimento que a pessoa vai desenvolver, ela vai sentir. Então, na verdade, por que depois cada um começa a caminhar com os seus próprios pés? Para que você possa doar, para que você possa fazer, e aí eu receber, ter essa troca, e aí ter a oportunidade de reconhecer o bem que alguém faz a você, de entrar no estado de graça,
por ter recebido esse bem e de poder compartilhar esse bem recebido com outras pessoas, para que mais pessoas possam sentir essa mesma emoção e você possa retribuir a graça recebida. Já tem várias pesquisas que mostram o quanto a gratidão, ela traz uma sensação de bem-estar, inclusive uma sensação de bem-estar, felicidade e prosperidade. Isso pesquisas realizadas. Teve uma que eu li recentemente, porque ela foi feita em 2019, eu achei muito interessante. Eles reuniram 101 pais, né, pais e mães, famílias, para poder participar de um experimento onde o objetivo era desenvolver a gratidão nas crianças. Esses pais, na seleção, era só preciso saber inglês fluente, porque a pesquisa foi feita nos Estados Unidos e todas as instruções seriam em inglês, e eles tinham que ter pelo menos um filho de 6 a 9 anos. Essas crianças, eles dividiram esses pais em 2 grupos. Então, um grupo recebeu um acompanhamento assim mínimo, uma instrução, algo do tipo, faça isso, faça aquilo. Um segundo grupo, eles foram acompanhados de perto, todos os dias. Eles entregavam para esses pais ações, sugestões, para que eles pudessem inserir no dia a dia dessas crianças, e no final de cada dia, esses pais preenchiam um relatório. E ao final do experimento, é muito interessante essa conclusão, porque os pais, não precisou nem os pesquisadores, né, trazerem a conclusão, os pais já respondiam e diziam que assim, eles conseguiam notar uma diferença no comportamento da criança para que ela expressasse justamente essa questão da gratidão. Então, é algo que nós podemos aprender através do exemplo, porque é um sentimento. Né? A gente pode conversar sobre gratidão, podemos ficar aqui horas e horas e horas, mas na verdade o máximo que a gente pode fazer é ensinar pelo exemplo, porque isso é um sentimento, é algo que vem de dentro, não é? E como é importante o trabalho do autoconhecimento para que a gente possa também manifestar. A gratidão é quando isso toca a nossa alma. Quando a nossa alma é tocada, você vai se sentir grata. E o que é que toca a sua alma, não é? Será que é cozinhar? Será que é fazer uma geleia? Será que é cuidar da sua plantinha? Será que é desenhar? Será que é cantar? O que é que toca a sua alma, não é? Aqui a gente está, olha que bacana, a Margarete está aqui com a gente, né? A Margarete era é numeróloga, cabalista, né? Numerologia é uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa busca do autoconhecimento. A numerologia, por exemplo, tem o nosso número de alma. E o que esse número de alma expressa, né? Qual é esse desejo da minha alma? Então é muito interessante poder trabalhar e entrar nesse universo para entender, porque cada vez mais a gente vai alinhando todos esses nossos níveis, né? A Ingrid está dizendo assim, temos muito que agradecer todos os dias. Exatamente, Ingrid. Só não pode ser aquela tua história, né? Olha, você tem que agradecer porque você está vivo hoje, porque você acordou. Então você acorda de manhã e diz assim, muito obrigado. É uma fala, né? Mas precisa vir aqui, do sentimento. Se no primeiro dia não vem, vai insistindo. 1 hora, de repente você acorda e diz assim, uau! E aí vem aquela sensação, né? Vem esse estado de graça. O interessante dessa pesquisa é que eles trabalharam com 3 níveis, né, para essas crianças. Num primeiro momento, todas as ações eram voltadas para desenvolver um padrão de consciência, né? Era o passo inicial. Então, o que é a gratidão, como é que isso funciona, foram conversas e diálogos dos pesquisadores com os pais, dos pais com as crianças. Num segundo momento, o foco das ações era fazer sentido, né? Quer dizer, porque, como eu falei para vocês, de novo, o exemplo, um aniversariante que ganhou um presente de aniversário. Esse aniversariante pode se sentir grato ou ele pode simplesmente dizer obrigado, não é? Então, enfim, não é a ação, mas é como eu recebo essa ação. E aí nós vamos ter o efeito positivo através do significado que eu atribuo para essa ação. E o último, né, nível é a expressão da gratidão através do comportamento, né? Então, o comportamento dessas crianças expressavam esse sentimento de agradecer. Nesse sentido, como é que a aromaterapia pode nos ajudar no nosso nível espiritual? Nós temos 2 óleos essenciais muito especiais. Um deles é o frankincense, também conhecido como líbano, ou como incenso, simplesmente, é o mesmo óleo essencial, né? O nome científico Boswellia carteri, é um óleo essencial que, primeiro, oferece proteção, né? Já é um óleo, eu gosto de dizer assim, né? Ele já é um óleo especial, faz parte dos óleos das escrituras sagradas,
foi o frankincense, foi o presente ofertado ao menino Jesus por um dos reis magos, foi um dos presentes que foi ofertado, e o frankincense, ele já tem a questão metafísica de proteger o nosso campo. Mas, além disso, o aroma do frankincense nos ajuda a entrar em contato com a nossa essência. A nossa essência é a nossa alma. A nossa alma é o fogo, aquilo que me motiva, aquilo que me incendeia, aquilo que faz com que eu me movimente em todos os outros níveis, né? Físico, mental e emocional é para a expressão da nossa alma. A Ingrid está dizendo assim que adora o perfume do frankincense, não é? Pois o frankincense nos coloca em contato com a nossa essência. A partir do momento que eu estou em contato com a minha essência, aí vem essa questão: o que é que eu gosto? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? O que é que toca a minha alma? Aquilo que toca a minha alma, eu posso desenvolver porque certamente poderá tocar a alma de outras pessoas, não é? E isso, Verônica, gratidão é a base da vida, né? Regina, boa noite, que legal, exatamente. A gratidão é uma ação de dentro para fora, né? E o agradecimento é de fora para dentro. Exatamente, Regina. Vivemos em sociedade, precisamos ter uns padrões de convivência, né? Qual é o nosso padrão de convivência? Obrigado, por favor. E que ótimo que isso existe, né? Só que a gratidão vai muito além, né? A gratidão é esse estado de graça. E um outro óleo essencial que nós temos é o óleo essencial de cardamomo, que é um óleo que vem, é um óleo de bastante energia, é um óleo extraído das sementes, né, do cardamomo. E esse é um óleo do entusiasmo. Então, olha que interessante. Uma pessoa que é grata, né, ela tem essa sensação, essa correlação da gratidão, do estado de graça, da alegria e do entusiasmo. E esse entusiasmo, novamente, é o que nos movimenta. É o que nos leva, é o que nos faz agir, é o que traz sentido para as ações que nós vamos desenvolver em todos os outros níveis. Então, esse entusiasmo vem justamente para energizar não só esse nosso padrão de gratidão, mas para que isso possa se estender através do aroma, né, do cardamomo em todos os níveis. E a gente pode usar esses óleos de uma forma muito simples. Se você tiver um colar aromático, um aromatizador pessoal, uma gotinha é o suficiente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o aspecto metafísico, o aspecto espiritual do aroma. Então aqui nós prezamos pela qualidade, não é pela quantidade. Uma gota é o suficiente para que você entre em contato com o padrão de vibração deste óleo essencial e esta vibração eleve a sua vibração para esse padrão de gratidão, de conexão com o seu interior e de harmonia, né, com o seu ambiente, voltado para essa questão de prosperidade e de alinhamento com aquilo que você de fato acredita, com a sua essência, né, com o seu íntimo. Isso é muito importante, porque isso vai nos trazer originalidade. Quanto mais originais, quanto mais sinceros nós formos conosco mesmo, maior é a nossa capacidade de atrair abundância para a nossa vida. Então eu quero agradecer vocês aqui por terem participado desse momento, né? A gente conversando aqui sobre o nível espiritual. Muito obrigado pela participação de vocês.